Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 9, analisaremos os versículos de 26 a 34. Essa passagem nos ensina que a sabedoria não está ligada aos títulos e privilégios que alguém possa ter em sua existência terrena. Muitas vezes a criatura iletrada pode revelar sensibilidade e intuição dos fatos essenciais à vida. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está assim registrado. Disseram-lhe, pois, que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vou-lo disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso também vós quereis ser seus discípulos? Injuriaram-no e disseram, tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu o homem e disse-lhe, nisto está o admirável, que não saibais de onde ele é, e, no entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os errados, mas se alguém for reverente a Deus, fizer a vontade dele, a este ouve. Desde séculos não se ouviu que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Replicaram eles e disseram-lhe, tu nasceste todo em erro e nos ensinas? E o lançaram fora. Então vejam que essa conversa é o prosseguimento do nosso estudo anterior dos fariseus, saduceus, as autoridades lá do templo de Jerusalém, com o homem que foi curado da cegueira de nascença. Esse homem que fora cego, ele não tivera a oportunidade de estudo ou de aprendizado, era um mendigo, vivia na rua esmolando. No entanto, ele revelou aqui uma sabedoria que vai além dos limites da vida material. Então, nós já sabemos que nem todo sofrimento resulta de erro do passado. No caso desse homem, a experiência era provacional e não expiatória. Os judeus acreditavam que as pessoas doentes eram pessoas castigadas por Deus. Então, por isso, quem não tinha doença e limite se achava superior. E esse sentimento não auxiliava a construção da fraternidade entre as pessoas. Então, nós sabemos que o processo de limite que nós podemos viver na Terra tem como caráter também uma aprovação ou uma missão que a pessoa também pode escolher para exemplificar a resignação. O Emmanuel comenta no livro Pão Nosso, na lição 37, esse versículo de número 27. É muito interessante o ensinamento que Emmanuel nos dá nesse versículo, comentando esse versículo. Versículo 27 é o seguinte, respondeu-lhes, então, o cego respondendo aos fariseus, já vou-lo disse, quer dizer, eu já disse para vocês que ele me devolveu a vista. Não sei como, mas ele fez uma mistura da saliva com a terra, passou nos olhos, mandou que eu me banhasse e eu fiquei bom. Então, nesse versículo é assim, já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir?
Pergunta então o homem que fora cego aos fariseus. É exatamente esse versículo que Emmanuel comenta, nos trazendo ensinamentos preciosos. Ele começa dizendo assim: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavra, sem uma realização sadia e edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Ele está apontando um fato. Todas as pessoas que se envolvem em contextos religiosos, ao invés de pensarem na própria transformação, querem transformar os outros e querem convencer os outros das suas próprias convicções. Então, ele diz que se você está realmente renovado na fé, você não procede assim. Porque nós temos que diluir esse prurido de superioridade que acaba atrapalhando as relações entre as pessoas, que é exatamente o ponto desse trecho do Evangelho que mostra a atitude dos fariseus em relação a esse homem simples, não aceitando a palavra dele, a sabedoria dele. Acabaram botando ele fora do templo. Continua Emmanuel. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Então é isso. Não devemos negar esclarecimento. Se alguém pergunta no interesse de conhecer, nós vamos explicitar o nosso ponto de análise das coisas à luz do Espiritismo. Vamos falar de Jesus como o Espiritismo nos mostra Jesus. Não como um Deus que vestiu a roupagem humana, mas como um Filho de Deus que já chegou à plenitude e, por ter atingido esse patamar, é capaz de lidar com a matéria de maneira diferenciada e é capaz de estar imune a todo o contágio do mal que ainda está muito presente no mundo como o nosso. Então, se nós mostramos e explicamos, e a pessoa contra-argumenta e traz o seu ponto de vista, a gente deve evitar a discussão. Nós devemos explicitar, mas não discutir. Continua Emmanuel explicando. Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as 2 horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Então, veja o apontamento sábio. Se a pessoa ainda não consegue compreender, vamos orar por ela, vamos respeitar o seu ponto de vista, mas repetir o que já falamos e ela não compreendeu seria inútil.
Então é preciso esperar que o tempo e as experiências da encarnação encaminhem a mente da pessoa a outras perspectivas de análise das coisas. Então, Emmanuel finaliza dizendo: tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, fica aí a lição. O homem que era cego e ao qual Jesus curou, revelou uma sabedoria, apesar de ser um homem letrado, muito mais profunda do que aqueles que se diziam sábios naquele tempo. E compreendeu que se Jesus não fosse um enviado de Deus, ele não faria o que ele fez. Porque, como bem disse o homem, Deus não escutaria uma pessoa que não está num nível de interação com o Criador, ele vai falar ao vento. Então, aprendamos a lição e tragamos para nós a oportunidade de conseguir a sabedoria que a doutrina nos propicia. Que Jesus nos abençoe. Ficamos por aqui, mas voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.